Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de ser, nós estamos aqui nesta noite para prestar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, ó Deus, o nosso sentimento para contigo, Pai. Receba os nossos louvores, tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Fala para nós através da Tua palavra, Senhor. Muitos irmãos entraram por essas portas, alguns com enfermidades, alguns com preocupações, com problemas, outros com ansiedade. Pai, que enquanto a palavra do Senhor estiver sendo pregada, que o anjo do Senhor passe e vai levando a bênção para cada um. É o que nós lhe pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Deus continue abençoando a cada um de nós. É sempre uma grande honra, né? Como disse o salmista Davi, que um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 anos em outro lugar. Veja que privilégio, né? E Deus tem nos dado essa honra de servi-lo, de amar. Quando eu olho, irmãos, para trás e vejo as etapas que se passou desde os tempos de Abraão, desde os tempos passados, e em cada uma dessas etapas houve pessoas que viveram o Evangelho, houve pessoas que se posicionaram, que andaram ao lado de Cristo, e a gente olha e pensa, que privilégio. Mas hoje é nós que estamos caminhando ao lado de Cristo. E a honra que nós temos é mais do que todos os outros tiveram. Porque eles viviam conhecendo partes, pequenas partes. O conhecimento era bem limitado. E a palavra de Deus dizia que nos últimos tempos tudo seria trazido para a igreja. E eu penso que aquelas pessoas pensavam, que privilégio para aqueles que viverem quando Deus desvendar todos os mistérios. E assim eles não terão, muitos deles não precisarão enfrentar a morte, serão arrebatados. E nós estamos aqui cumprindo, vivendo nesse privilégio tão grande. Não deixe que os problemas, as lutas venham atrapalhar a sua fé. Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Acho que eu deixei minha anotação escrita a lápis. Capítulo 10, versículo... Vamos ler primeiramente aqui somente o versículo 7. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Você veja que os profetas do passado, a eles havia sido anunciado que no final dos tempos seria revelado todos os mistérios. Por isso que eu disse que aquelas pessoas daquele tempo
Eles ansiavam viver o tempo que nós estamos vivendo. Vamos orar. Pai Celestial, essa é a Tua palavra, Senhor. Ela é pura, ela é verdadeira, ela é fiel. E nós agradecemos, Senhor, por mais uma vez ter o privilégio de ler o sagrado livro, e rogamos que o Senhor faça com que nós sejamos abençoados pela inspiração que virá através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O tema que eu desejo compartilhar com os irmãos nesta noite, peço que todos estejam em espírito, para que não perca a bênção. Às vezes vem algum pensamento, alguma preocupação, e a pessoa acaba se dispersando do que está acontecendo, e isso leva ela a perder a bênção. Hoje pela manhã nós falamos sobre vivendo a mensagem da hora, e mostramos que, como tipificado no Velho Testamento, Israel recebia o alimento vindo dos céus, que era o maná, e Deus disse que não era para eles colher para guardar para o outro dia, porque se guardasse maná de um dia para o outro, ele apodreceria no outro dia. Eles tinham que comer o maná que vinha no dia. Mas, como o povo é teimoso, tem suas ideias, suas sugestões, eles pensaram, vamos já de uma vez colher para ter para mais tempo. A falta de fé, né? Vai que amanhã não venha. E no outro dia estava podre, fedendo. E o profeta Moisés ficou irado com aquilo. E aquilo tudo era um tipo, porque nos dias que vivemos, Deus para cada dia tem uma mensagem. Quando eu digo cada dia, eu estou falando cada era. São 7 as eras da igreja, e para cada uma das eras, Deus enviou uma mensagem para aquele tempo. E vemos que o mesmo se repetiu, querendo continuar comendo o maná da era que passou, ao invés de aceitar o maná que veio no seu dia, que ele estava com os mesmos nutrientes da outra era, mas acrescentado a algo mais. E ao fazerem isso, eles foram morrendo. E quando chegou a última era, que é essa que vivemos, os pentecostais, que haviam recebido no dia deles o maná vindo do céu, a revelação dos dons, do batismo do Espírito Santo, ao invés de seguir, porque a outra mensagem que veio, não veio desfazendo nada do que eles criam, mas acrescentando o que faltava, eles se fecharam e ficaram ali comendo o velho maná. Por isso vemos que o sistema está podre. Tornou-se uma vergonha para o nome de Cristo. Mas nós estamos agora na última era, estamos nos alimentando do maná do último dia. E não precisamos preocupar quando é que temos que parar de comer esse maná para comer outro, porque não haverá outro dia. O tempo se encerra nesta era. Amém? E o que devemos fazer, como eu disse pela manhã, é amar e ter realmente o sentimento por esse maná, valorizar, porque além de Israel errar em querer guardar maná para outro dia, eles erraram também em começar a olhar para trás e lembrar o que eles comiam no Egito, e aquilo foi fazendo que o maná tão delicioso e tão nutritivo fosse ficando algo comum.
a tal ponto que eles chegaram a dizer: estamos cansados desse maná vil. Estamos cansados desse vil maná. Por quê? Estavam já com saudade das paneladas de carne. E isso se repete em nossos dias. Há muitas pessoas comendo do maná, mas estão já enfadados, porque a mente deles está lá atrás, em coisas erradas, e vai perdendo o prazer, e daqui a pouco se foi, como Israel se foi. Morreram no deserto. Mas que Deus nos ajude para que nós não venha passar por essa desaprovação. E dentro do tema de hoje, o encerramento de tudo, é uma continuação do que falamos pela manhã. Só que eu quero tomar o apanhado desde o Gênesis ao Apocalipse, de uma maneira bem resumida, para nós vermos o decorrer dos tempos e como Deus trabalhou em cada uma desses períodos. Qual foi a maneira que Ele trabalhou? E nós sabemos que Ele disse: eu sou o Senhor Jeová e não mudo. Então é fácil você saber como Deus está trabalhando e como Ele age. Por quê? Porque a mesma maneira que Ele agiu lá atrás, Ele age hoje. Então não há perigo de errar. É só olhar como Ele fez nas etapas passadas e nós vamos ver que a mesma coisa Ele está fazendo em nossos dias. Então, iniciando, irmãos, nós observamos que o mundo passou por muitas etapas. E você vai ver que muda os tempos, mas a forma de Deus trabalhar, ela não muda. Muda as pessoas, muda os tempos, mas a forma de Deus sempre é a mesma. Sempre é a mesma. E entre tantas fases que o mundo passou, entre tantas fases, nós temos três principais. Houve muitas fases, mas essas fases, pequenas fases, são divididas em três principais etapas. Quais foram essas três principais etapas no decorrer de toda a história? Foi os dias de Noé, os dias da primeira vinda de Cristo e agora o dia da segunda vinda de Cristo. Está dividida numericamente quase que na mesma tipo, ou quase com os mesmos tipos de anos. Você vai ver que dos dias de Noé até Jesus foram 2000 anos. E ali então se encerrou uma fase do trabalho com a humanidade. E como que Deus trabalhou naquele tempo do fim? Enviando um profeta, falando a esse profeta uma mensagem e levando ele a conscientizar o povo do pecado e do tempo em que estavam vivendo, que era um tempo próximo do juízo final para aquela etapa. O povo não deu ouvido, o povo rejeitou, o povo zombou. Somente 8 almas entraram na arca e esses foram salvos. E quando nós olhamos para o tempo que estamos vivendo, o irmão Branham diz que salvos para a noiva será uma quantidade equivalente ao povo do tempo de Noé. Só 8? Não é só 8, equivalente ao tempo.
Eu não sei quantas pessoas havia naquele tempo, mas quem sabe uns 8 mil pessoas, ou 8 milhões de pessoas. Creio que em torno de 8 milhões de pessoas, porque o irmão Brana pregou a mensagem 1 em 1 milhão. Você veja que a noiva é rara. Hoje o mundo está indo para 7 bilhões de pessoas. Então, desses 7 bilhões, Deus está separando um povo. Parece que quando nos reunimos somos muita gente, mas dilui o povo da mensagem, que tem a mensagem, no meio dessa multidão de pessoas, e quem sabe nós teremos 1 entre milhão. Veja o privilégio, vocês estão acompanhando? O privilégio que Deus nos deu. Quando alguém faz um concurso, e ele é um concurso para uma vaga única, eu já vi acontecer isso, e muitas, centenas de pessoas ali buscando a vaga, e a pessoa ela consegue alcançar o primeiro lugar, fica muito orgulhosa. Mas nós, irmãos, somos 1 em 1 milhão, em comparação ao mundo. E saber que Deus te escolheu, olha quem você era, olha onde você vivia. Muitos olham e dizem, olha de que família que eu vim, uma família que nem fala o nome de Deus, mas como Deus me escolheu? Ah, mas como você sabe que é escolhido? Porque você ama Deus, ué. Se há um fundo que clama, um fundo para responder. Por isso o privilégio que nós temos, irmãos, é muito grande. E nós não podemos deixar que esse privilégio tão imenso venha simplesmente nos fazer pouco caso, não valorizar o que Deus tem feito e como Ele tem nos chamado. Agora você diz, mas só será salvo 1 em 1 milhão? Lembre-se que existe a noiva e a igreja. Muitos não compreendem isso e acham que salvação, tudo é noiva. Não, noiva é um povo especial que viveu a mensagem do seu dia. Esses estão contados nessa quantia de 1 em 1 milhão. Mas haverá muitos salvos, e os salvos para a igreja são muitas vezes mais do que os salvos para a noiva. Por isso você não pode dizer, quem não está aqui está perdido. Não, você tem o privilégio de estar vivendo a mensagem da hora, mas haverá muitos salvos, porque se não fosse assim, então não haveria ninguém sendo separado no juízo para a vida eterna. Por quê? Porque a noiva não passa pelo julgamento. É Bíblia. Paulo diz, não sabeis vós que vós julgareis o mundo? Quando tomamos a ceia, nós vemos Paulo dizendo que nós somos julgados hoje para não ser julgado depois. Quem é que será julgado? É o ímpio, o pecador, e também aqueles que não viveram à altura de viverem toda a palavra, mas que naquilo que eles conheceram foram fiéis. Por isso a Bíblia diz que no juízo final as ovelhas serão separadas para a direita e os cabritos para a esquerda. Essas ovelhas separando para a direita não é a noiva, porque a noiva estará com Cristo julgando o mundo. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm direito na primeira ressurreição. Haverá 2 ressurreições.
A primeira é para a noiva, e ela vai para as bodas do Cordeiro, aonde vai para a festa de casamento. Depois, no final, haverá a segunda ressurreição, aonde todos os mortos serão ressuscitados. E ali há pessoas salvas também que se ressuscitarão juntos, mas enfrentarão o juízo. Mas quando chegarem diante do juiz, ele dirá: venha para a minha direita. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, nós temos, irmão, o privilégio, está entendendo a diferença? Para vocês entenderem melhor, o irmão Branham explica numa mensagem, usando um exemplo bem comum. Irmãs que costuram aí vão se identificar bem com esse exemplo. Ele diz: quando um alfaiate vai fazer um terno, vai fazer um vestido, uma peça de roupa, ele tem o material, o tecido, o qual será feito aquela peça. E o que ele faz? Ele estende aquele tecido sobre a mesa. E sobre o tecido, vamos dizer que o tecido é esse aqui. Sobre o tecido ele coloca o molde. E ele então risca sobre o molde, e depois ele recorta, e daquele tecido sai uma peça de roupa, um terno. Mas sobrou muitos pedaços ali que tem a mesma qualidade, é tecido também, só que não se encaixou, aqueles pedaços não se encaixaram no molde. E o profeta diz: o que o alfaiate faz com aquele pedaço? Não joga fora, ele vai fazer algumas outras coisas de menos valor, mas será usado também. Por quê? Porque tem a mesma qualidade, somente não se encaixou no molde principal. Então muitos serão salvos, eles não se encaixaram no molde, na mensagem da hora, vestindo-se de toda a palavra, mas eles fazem parte desse tecido, eles fazem parte dos redimidos pelo sangue de Jesus. Agora, nós somos gratos e não temos que ser orgulhosos, porque há muitos são bate no peito: eu sou, eu sei. Quem é você se não fosse Deus? Nós somos gratos porque Deus nos escolheu, porque Deus permitiu essa mensagem ir até a nossa casa e fazer com que a nossa fé voltasse a ser exatamente igual à fé da igreja primitiva. Não parecida, mas igual, mesma fé, mesmo batismo, mesma doutrina, tudo. Que privilégio Deus nos tem dado, não é? Então veja que entre tantas fases que a humanidade passou, o mundo passou, temos 3 fases principais, que foi os dias de Noé, os dias da primeira vinda de Cristo, e agora os dias da terceira vinda de Cristo. Isso fecha 6.000 anos. Mas você diz: nós já estamos no ano 6.025. Lembra-se que os calendários, eles não são exatos. Houve muita perca na contagem. Veja, o nosso calendário não é o mesmo calendário judeu. E mesmo que no calendário correto já tivesse passado algum período, nós vamos ver antecedentes bíblicos que Deus postergou o juízo, além do tempo que Ele tinha determinado, em razão do quê? Da sua misericórdia, o que é chamado na Bíblia de longanimidade. Ele disse que Ele libertaria Israel em 400 anos. Quando chegou 400 anos, Deus estava pronto para retirar Israel, mas o povo não estava. Então Deus postergou mais tempo, 440 anos. Aí então houve. Ele tem domínio, Ele é o soberano.
E se o mundo já chegou, e eu creio que já chegou o tempo da vinda de Cristo, porque nos dias do irmão Brana, ele já disse: a vinda de Jesus está atrasada. Por que Deus está deixando? Porque a longanimidade de Deus está se estendendo, dando oportunidade para que outros ainda se salvem, se arrependam. Só que mesmo que haja uma longanimidade, uma prorrogação do tempo, chega um momento que não tem mais como avançar, porque há outros eventos que estão esperando para entrar em cena. Mas uma coisa, igreja, nós sabemos, nós estamos prestes ao grande dia. Você olha os sinais, como eu falei esta manhã, quando o nosso profeta nos ensina que haverá um grande concílio mundial de igrejas, e esse concílio, ele vai formar a imagem da besta, quando nem havia chance de se falar em unidade entre católicos e evangélicos, o profeta disse em uma mensagem assim: acontecerá o concílio, e vocês jovens, ele disse, eu não viverei para ver esse dia, mas vocês viverão, e se isso não cumprir, pode dizer que eu sou um falso profeta. Mas hoje nós vemos acontecendo, como falei esta manhã, nós vemos um Papa amenizando a doutrina católica para poder se equiparar com os evangélicos, para que haja um acordo, retirando até mesmo Maria de intercessora. E vem um padre e diz assim: não, meus irmãos católicos, não fiquem assustados, isso o Papa fez somente para aproximar-se dos evangélicos, mas para nós a fé em Maria não muda nada. As coisas estão indo, irmão, de uma maneira acelerada para o final. Aleluia. Então, nos dias de Noé, 2000 anos havia se passado, e ali a terra foi batizada, porque o mundo, ele passa por dores de parto. A Bíblia diz isso. E uma mulher, para conceber, para dar à luz, ela tem que passar por dores. E são 3 as etapas para o nascimento daquele bebê. A primeira é a água. A bolsa estoura, água. A segunda é o sangue. E a terceira, o espírito de vida sobre aquela criança. O mundo já passou por 2 dores de parto, e está agora prestes a terceira dor de parto, que será para dar à luz a um novo mundo. A primeira dor de parto foi nos dias de Noé. Ali o mundo foi batizado nas águas. A segunda dor de parto nós vemos quando Jesus veio ao mundo. E ali então o mundo foi batizado, ou melhor, recebeu a santificação, batizado com o sangue de Jesus. Batismo nas águas, justificação. Depois vem a santificação no sangue. E a terceira etapa na vida cristã é o batismo do Espírito Santo. Quando isso se cumprirá? Quando o arrebatamento acontecer e Deus então infundir o fogo sobre este mundo para santificá-lo, para que então nessa terceira etapa do nascimento possa nascer um novo mundo. Aleluia! E nós estamos tão perto, irmãos, tão perto disso. E você vê que em todos os principais tempos, falamos do primeiro tempo principal, que foi os dias de Noé. Como Deus trabalhou com o povo através de um profeta e de uma mensagem. Na segunda etapa, quando a primeira vinda de Cristo aconteceu, qual foi a maneira de Deus trabalhar com o povo? Através de outro profeta, que
precursou a primeira vinda de Cristo, preparou o caminho, apresentou Cristo para a igreja. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora nós estamos chegando para a terço. Será que ele faria diferente das vezes que ele fez? Ele não pode fazer diferente, ele não muda. E da mesma forma que na sua primeira vinda um profeta veio precursar, vocês crêem no profeta, vocês são idólatras. Meu Deus, sempre em todo o tempo, Deus teve profetas para trabalhar com o seu povo. Por que Deus não faria isso agora, na última etapa final? Por quê? Porque já houve. Sim, mas esses profetas que passaram, eles deixaram escritos em símbolos, em mistérios, para que fosse revelado no fim dos tempos. Leia o livro de Daniel. Daniel foi um profeta que viu muitos mistérios, e ele escreveu aquilo em forma de símbolos. E no final do seu livro ele diz: Senhor, eu não entendo essas coisas. Ou seja, eu vi tantas coisas acontecerem em visões, e eu escrevi, mas eu não entendo essas coisas. E a voz disse: Daniel, sela, porque não é para agora, é para o tempo do fim. São mistérios que estão falando de acontecimentos do tempo do fim. E no tempo do fim eu cuidarei disso. Eu enviarei um profeta para que abra essas coisas. Porque, como lemos Apocalipse 10:7, e na voz do sétimo anjo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Quando nós falamos de um profeta no tempo final, nós não estamos criando uma história. Deus havia anunciado para os profetas, e nós podemos citar aqui muitas escrituras que Deus falou que haveria um profeta no tempo do fim, para revelar os mistérios. Amém? Então nós estamos vivendo no último período, igreja. E da mesma maneira que Deus trabalhou nas etapas passadas, o povo de Deus está sob a mensagem de um profeta. Aleluia! Por isso estamos seguros. A Bíblia diz: crê nos profetas, estareis seguros. Um povo sem profeta, diz a Bíblia, se corrompe. E principalmente agora, quando nós estamos vivendo no encerramento de tudo, irmãos. No encerramento de tudo. Deus precisava de um homem na qualidade de profeta, para restaurar aquilo que faltou, que os reformadores não trouxeram. Trazer aquilo que faltou e revelar aquilo que estava em forma de mistério. Então, nós vemos, falando sobre esses 3 períodos, do Éden até Noé, 2000 anos, de Noé até Jesus, 2000 anos, de Jesus até agora a segunda vinda, mais 2000 anos, fecha 6000 anos. E você olha para o Velho Testamento, que a Bíblia diz que são tipos e sombras do que viria. E você vai ver que lá em Israel, eles cultivavam a terra por 6 anos.
e o 7º ano a terra descansava. Quantos já viram isso na Bíblia? 6 anos era cultivado. No 7º ano não se plantava nada. Era o ano de descanso para a terra. Eles tinham que guardar alimento para passarem aquele ano sem colheita. Era um tipo falando que a terra passaria por 6.000 anos de trabalho, mas que o 7º ano seria o 7º ano de descanso. E esse 7º ano de descanso é o milênio. Por isso, irmãos, como vamos esperar a vinda de Cristo lá para frente? Se já está fechou os 6.000 anos, o próximo agora é o 7º. E depois do 7º é o quê? Volta para o primeiro? Não. É a eternidade. Está tipificado nos dias da semana. Primeiro dia é segunda, depois terça, quarta, quinta, sexta, e depois vem o 7º. E depois do 7º acontece o quê? Volta ao primeiro. Quando volta ao primeiro, fala de eternidade, porque se continuar vai estar sempre girando e nunca acaba de contar esses dias da semana. Então, irmãos, nós estamos prestes a entrarmos no descanso, no milênio, 1000 anos de paz. Será algo maravilhoso e nós viveremos. Agora, a terra tem passado por esses 6.000 anos, e o 7º é o descanso, é o milênio. E como vocês vê, a mensagem do profeta desta 7ª era é uma mensagem que traz de volta todo o original. É uma mensagem que o ciclo se fecha. Sim, o ciclo se fecha. Em que sentido? Em todos os sentidos. Como começou o mundo? Com o pecado. E o pecado foi na esfera sexual. 6.000 anos tem se passado. E quando estamos agora fechando o fim do 6º milênio, o que você vê? Voltou ao espírito do primeiro dia lá do pecado no Éden. O mundo vive sobre uma unção de sexo, de pecado, de podridão. Nem as crianças escapam desse espírito. É o tempo do fim. Tudo insinua o pecado, o adultério, tudo. Nunca houve, irmãos, tempo assim. Traições, separações, liberdade sexual. As pessoas não têm mais. Eu estava vendo um documentário que mudou a questão, não sei quantos por cento, lá uma porcentagem enorme da sociedade já não tem mais o costume de casamento, mas sim de ficar. Ficam e depois vão morar junto, mas não se casam. Daqui a pouco se separa e vão dizer assim: não, nós nunca fomos casados, nós só éramos namorados. Esses dias eu vi uma cena e eu achei tão, vamos dizer assim, bizarra, uma coisa horrível. Estavam mostrando uns vídeos ali sobre pedido de casamento que deu errado. Que hoje tem o costume, né? No meu tempo falava com a moça e se ela queria namorar já era o pedido. Mas hoje não. Mesmo depois que namoraram, mesmo depois que noivou, aí tem o pedido oficial do casamento. Tudo bem. Mas tudo bem nesse sentido, desde que vocês se guardem, estejam realmente vivendo e se guardando para o dia da bênção.
Mas daí eu vi um caso ali de um que vivia, sabe quanto tempo junto com a esposa? 8 anos. 8 anos. E a esposa resolveu pedir ele em casamento. E sempre faz isso diante de pessoas. Chega com um buquê de flor, ou seja, o que faz, se ajoelha, você quer casar comigo? Vivendo 8 anos junto, fez isso. E o camarada olhou para ela e disse: não estou preparado para isso ainda. Quando vai se preparar? Ela ficou tudo sem jeito. Veja o mundo que estamos vivendo, irmãos. É que às vezes nós se acostumamos tanto em ver isso, que já parece ser normal. Mas é profecia, a Bíblia diz que nos últimos tempos casariam e dar-se-iam em casamento. O que é dar-se em casamento? É amaziar. Não se casou, mas se deram em casamento. É o fim. O ciclo se fecha. Começou com esse pecado terrível e termina na mesma situação. Mas espiritualmente também se fecha. Começou com Adão, tendo o poder da palavra falada, um Adão que dominava sobre a natureza, um Adão que podia andar sobre as águas, um Adão que tinha o poder de falar e as coisas acontecer. O Adão caiu, e por muito tempo isso ficou perdido. Mas Deus veio aos poucos restaurando, e quando chega agora na 7ª era, sobre o 7º mensageiro, Deus, através desse homem, fecha o círculo também da revelação, trazendo tudo que foi no passado, hoje outra vez. O mesmo batismo, a mesma ceia, a mesma fé. E não só isso, leva o homem, através da mensagem, a possuir o mesmo direito que Adão tinha antes da queda, que era o direito de ser uma unidade com Deus, de tal maneira que ele nem precisava pedir para Deus fazer as coisas. Ele era um pequeno Deus, ele podia dizer: vento, pare, e o vento parava. E Deus, através desse profeta, provou por 5 principais vezes o uso da palavra falada. Quando ele estava pescando com aqueles amigos, e um deles fisgou um peixe e tirou, e o peixe era bem pequenininho, e tinha engolido o anzol de tal forma que foi para as entranhas dele. E o homem pegou aquele peixe assim, apertou e puxou a linha, rasgou as entranhas do peixinho e jogou ele nas águas e disse: ei, foi seu último cartucho, amiguinho. E continuaram pescando, e o peixinho boiou e recostou na beira. Mas de repente, uma unção desceu sobre aquele lugar. E uma voz disse ao profeta: nas próximas horas haverá uma ressurreição. E ele ficou pensando: o que será? Nem pensou no peixinho. O que veio na mente dele foi um gatinho que ele tinha em casa, que a filhinha apertou o pescoço e matou. Será que vai ser? Deus falou. Em um dado momento, ele diz: aquela superunção veio sobre mim, e eu olhei para aquele peixinho e disse: eu te dou a vida, em nome de Jesus. E o peixinho se moveu e foi às profundezas das águas. O que era aquilo? Era Deus mostrando que o ciclo estava se fechando, como foi no princípio, estava sendo agora. Quando ele estava caçando, e havia a meteorologia, disse que haveria uma tempestade de neve muito forte.
E então o irmão Branham falou com seus colegas e disse: nós vamos sair para a caçada, mas todos estejam cientes que no primeiro sinal de neve volte imediatamente para a cabana, porque em pouco tempo a neve cobrirá os carreiros e não acharemos mais o retorno. E lá estava ele, bem no alto do morro, estava caçando. De repente o céu se fechou e a neve começou a cair. E ele então rapidamente tomou as suas coisas e desceu pelo caminho para ir à cabana, quando uma voz disse: pare e volte. Ele parou e pensou: meu Deus, será que eu estou ficando louco? Estou ouvindo vozes? E o que está acontecendo? E ele então não entendeu, e aí ele ficou parado. E ele tinha levado um sanduíche, estava no seu bolso, tirou o sanduíche, comeu, esperou um pouco e começou a caminhar para ir para a cabana. E a voz repetiu: volte. E ele então indagou a Deus e disse: voltar, Senhor? Seria voltar para a morte? E Deus concluiu e disse: quem é que criou os céus e a terra? Oh Senhor, foste tu. Ele disse: então diga a palavra. E ele disse: naquele momento um poder veio sobre mim, e eu levantei as mãos e disse: tempestade, eu te ordeno, pare. Nuvens, volte para o seu lugar. Sol, volte a brilhar. E ele disse que aquilo, de uma hora da outra, mudou tudo. O vento mudou de lado, as nuvens se abriram e o sol estava agora brilhando. Aleluia! E a meteorologia dizia que seria vários dias de neve. E ele sai para ir até um posto ali de gasolina na rodovia, comprar por certo alguma coisa. Ele foi comprar. E chegando ali, o frentista estava trabalhando e ele então olhou para o frentista e disse: que belo dia, não é? E o frentista olhou para ele e disse: pois é, um dia maravilhoso, não conseguimos entender porque havia uma nevasca vindo e de repente do nada aquilo se foi. Aquele homem não sabia que ele estava diante da ferramenta que Deus usou para abrir a boca, falar a palavra e acontecer. Então, irmãos, Deus tem manifestado. Quando o irmão Branham estava na casa da irmã Hat Mose, aquela irmã bondosa, e ele estava ali, e de repente ele começou a contar a história dos esquilos. Vocês lembram? Quando ele estava caçando, e caçou, ou melhor, tentou caçar o dia todo, e não conseguiu achar um esquilo sequer. Então ele pensou: resta uma hora ainda para nós caçarmos, mas não consegui nada, vou me assentar aqui nesta árvore caída e esperar meus colegas. Mas quando ele sentou-se ali, ele começou a meditar nas escrituras, e logo veio a ele a escritura que diz: se tu tiverdes fé e disser a esta montanha: mova-te daqui, e não duvidares em teu coração, isso acontecerá. E ele pensou e começou a falar consigo mesmo: eu não entendo essa escritura. Você pode dizer: mas por que o irmão Branham não entendia? Porque ele, como detalhista que era, ele percebeu que a escritura dizia: tu dirás à montanha. Não dizia: tu pedirás a Jesus e Jesus fará. Quanto a isso, ele estava acostumado a pedir para Jesus ressuscitar os mortos, levantar os paralíticos. Mas agora era uma escritura que dizia: tu dirás. E ele pensou: Senhor, aonde se aplica essa escritura? Ela está dentro da redenção? Como que é? E a voz disse: exatamente como está escrito, tu dirás. E a voz continuou e disse assim: o que é que você está procurando? Ele disse: Senhor, eu estou tentando caçar esquilos.
E Deus disse: então fale a palavra e o esquilo aparecerá. Ah, irmãos, e naquele momento ele ficou ali, e aquela unção veio sobre ele, e ele olhou e disse, pensou, se aparecer o esquilo em qualquer lugar, o diabo poderá vir na minha mente, dizer que foi um acaso, que o esquilo estava por ali. Então ele olhou uma árvore de espinhos, aonde nem o esquilo subiria, e ele olhou e disse, que haja um esquilo no galho daquela árvore. E quando ele terminou de falar, o esquilo apareceu. Ele então coçou os olhos, será que eu estou tendo uma visão? Mas não, é lá, está, é um esquilo de verdade. E ele pegou seu rifle e mirou e atirou, e o esquilo caiu. Ele correu até lá e estava ainda em dúvida, será que eu estou vendo uma visão? Mas ele disse, não, o esquilo está sangrando, visão não sangra, é real. E ele tomou o esquilo, levou para casa, preparou, comeu. Um esquilo que foi criado pelo poder da palavra. Ah, foi o irmão Branda que criou? Não, Deus só pode criar. Mas ele falou a palavra e Deus cumpriu aquilo. O irmão Pierre Green, que convivia com o irmão Branda, certo dia estava num local, o irmão Branda estava com alguns amigos, e o irmão Branda estava contando sobre esta visão, ou melhor, sobre esse acontecimento. E ele disse, e eu falei, haja um esquilo no galho da árvore, e o esquilo aparecerá. E eu peguei meu rifle e atirei, e o esquilo caiu. E veio um pensamento na mente do irmão Green. Isso o irmão Green contou. Ele pensou, ou eu estou diante de um homem de Deus, ou diante do maior mentiroso que já existiu. Ele não falou, ele pensou. E quando ele pensou, o irmão Branda virou-se para ele e disse, não pense isso, irmão Green. Isso que estou falando é a mais pura verdade. Aleluia! E voltando ao caso da irmã Hatmose, ele estava ali na casa dela e começou a contar a história de como o esquilo foi criado pelo poder da palavra falada. E de repente, irmãos, a irmã Hatmose preparando ali, lavando a louça, não sei, ela disse, tudo isso é verdade, isso é a mais pura da verdade. E Deus veio em cena e disse ao profeta, eu me agradei do que ela falou. Por isso, quando você concorda a palavra com o seu amém, Deus se agrada. Eu me agradei do que ela falou. Diga a ela que peça o que ela quiser e lhe será dado agora. Isso não é historinhas, irmãos. Nós temos ali, se vocês não têm, um livro Geração, que conta, muitas pessoas que viveram com o irmão Branda, contam as experiências deles com o irmão Branda, e ali está o filho da irmã Hatmose, que Deus deu a ela naquele dia, contando, ele mesmo, contando como foi. E ela ficou ali perplexa, o que eu vou pedir, meu Deus? E não sabia o que pedir. E o irmão Branda começou a dar sugestões. E disse, irmã Hatmose, você é uma mulher muito pobre. Peça $1 milhão e te será dado neste prato agora. Quer dizer, não importa se Deus vai ter que aumentar a quantia do ouro, do tesouro, porque Deus não ia falsificar dinheiro, mas Ele iria aumentar de tal maneira que aconteceria. E o profeta seguiu e disse, você tem sua irmã aleijada em uma cadeira de roda, peça para que ela ande, e ela andará agora. E aí foi mais longe, irmãos. Disse, irmã Hatmose, você tem seus pais velhinhos, peça que eles sejam rejuvenescidos, e isto acontecerá. Irmãos, isso é profeta de Deus, é segurança. E ela parou e pensou, e de repente ela quebrou o silêncio e disse, irmão Brana, eu quero a conversão dos meus 2 filhos.
E os 2 filhos dela estavam ali num canto, diz que rindo, zombando, nem estavam querendo nada com Deus. Mas naquela hora a presença de Deus caiu sobre eles, e eles começaram a chorar, e vieram e caíram de joelhos aceitando a Jesus Cristo. Aleluia! Esta é a mensagem que nós cremos, irmãos. Ah, mas isso foi com o profeta. Irmãos, isso é o ciclo se fechando com a noiva de Cristo. E o Mombrana diz assim: deixe esse concílio mundial de igrejas apertar, e esse poder virá sobre a igreja. E ele disse mais: o que vocês viram em partes do meu ministério virá em plenitude sobre vocês. É esse povinho, 1 em 1 milhão, poucas pessoas, mas que Deus tem separado para viver a mensagem da hora, para voltar ao original como foi, e poderemos usar a palavra como Adão usou, porque a redenção, o ciclo da redenção se fecha nesse tempo do fim. O diabo derrubou, mas se Deus não levantasse seu povo, a posição que eles estavam antes da queda, o diabo estaria ganhando de Deus, e o diabo não pode ganhar. Por isso a redenção trará um povo nesses últimos dias. Mas não pense que esse poder virá para nós fazer show e nós competir com as denominações e mostrar que nós somos. Não, o profeta disse: isso será algo secreto, virá como um socorro para a igreja, porque nós estaremos já por aí excluídos da sociedade, por não aderir ao concílio mundial de igreja. Essa igreja estará com a porta fechada, proibido de cultuar a Deus. Nossos direitos de compra e venda serão tirados de nós, estaremos por aí espalhados. Mas de repente teu filhinho vai estar chorando: pai, estou com fome. E você não tem como, você está fechado fora do sistema, você não tem como adquirir isso. E quando tu menos esperar, aquela unção vem sobre você, e você dirá: haja alimento nesta mesa, e o alimento aparecerá. Isso é a palavra de Deus, igreja. Nós vivemos muito quietos, como um povo derrotado, como um povinho qualquer. Não, lembre, nós temos uma promessa. Nós somos um povo especial, adquirido, escolhido por Deus. Viva como um filho do rei. Mombrana conta a história daquele homem comprador de escravos. Chegou numa fazenda e disse que queria comprar um escravo. E o fazendeiro tinha muitos escravos, então disse: vem, vou te mostrar eles, e você escolhe um deles. E eles estavam trabalhando, todos os escravos trabalhando, a maioria de cara fechada, porque pense, quem trabalharia feliz debaixo de chicotadas? Estavam ali. Mas de repente o homem viu que entre os escravos havia um de cabeça erguida, peito estufado, sorridente, quem sabe assoviando. E o homem olhou e bateu os olhos e se agradou. Ele disse: eu quero esse ali. Aí o vendedor disse: epa, esse não está à venda. Ué, por que não está à venda? Porque ele é diferente dos demais. Então o comprador disse assim: mas por que ele é diferente? Você dá uma comida especial para ele? Ele disse: não, ele come igual aos outros. Mas então, ele dorme num lugar mais confortável? Ele tem alguns privilégios que os outros não têm? O homem disse: não, eu trato ele como todos os demais.
Mas então por que ele é diferente? Ele disse: olha, eu ouvi dizer que ele, lá na terra que ele foi preso e para vir como escravo, o pai dele era o rei da tribo. E ele vive assim porque ele diz que um filho do rei não pode estar de cabeça baixa. Agora, que história, irmãos. Ah, mas eu sou filho do rei. Mas mesmo assim é escravo, vai morrer como escravo. Mas ele se comportava como filho do rei. E nós, irmãos? Quem somos nós? Quem é você? Vamos nos colocar de pé. Quem somos nós? Filhos do rei, herdeiros de toda a promessa. Diga assim: eu sou filho do rei, eu sou herdeiro de toda a promessa, eu tenho o privilégio de estar na mensagem da hora. Diga: eu tenho o privilégio de ser um povo escolhido. Eu tenho o privilégio de ser um em 1 milhão. E eu vou honrar esse chamado. Nada vai fazer eu derrubar os meus braços. Vamos caminhar, igreja, de cabeça erguida. Jovens, moços, não fique triste se alguém zomba de ti no colégio, se não tratam você bem como tratam os outros. Lembre-se, você é um peregrino, você não é daqui mesmo. Mas lembre-se, você é filha do rei, você é filho do rei, você foi predestinado para algo grande, igreja. Aleluia! Vamos fechar nossos olhos. Louvado seja Deus. Há alguém entre nós que ainda não serve a Jesus Cristo, mas você, ouvindo esta palavra, você diz: eu quero estar entre esses que têm promessa. Alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Você ainda não é batizado ou não é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo? E você gostaria de receber o batismo bíblico? Ah, mas eu já fui batizado. Mas se o batismo não foi conforme a igreja primitiva batizou, você não está ainda batizado perante Deus. Alguém, levante sua mão. Mesmo pessoas jovens que nasceram na igreja, mas você tem que chegar o dia, o momento de tomar tua decisão. Alguém? Alguém que está afastado, fora da ceia, você quer reconciliar, voltar aos caminhos do Senhor? Levante sua mão, eu quero orar por você. Querido Deus, Pai Celestial, é a conclusão de tudo, Pai, é o encerramento de tudo, e já nos resta poucos minutos, e aquele tremendo batismo explodirá entre teu povo, será tão forte a unção, que nos arrebatará da terra, Pai. Ajuda, Senhor. Nós, que coisa triste, alguém vender esse direito por causa de uma tentação, por causa de uma roupa indevida. Ah, mas eu gosto. Ah, mas só lá no trabalho para me usar. Você tem que ser crente e refletir Cristo no trabalho, na igreja, onde você for. Ah, mas pastor, eu ando de moto, eu preciso colocar uma calça, fica melhor.
Você tem que ser a diferença. Há formas de você usar uma roupa adequada. Sim, existe. Não traia a Cristo, não traia a palavra. Se isso fosse ensino da igreja, não teria problema de você violar o ensino da igreja. Mas não é ensino de homens, é ensino de Deus, da palavra. Vamos viver à altura desse chamado. Porque guardar aquelas roupas que não são corretas para uma cristã? Eu me batizei, mas está ali guardado. Você não vai usar mais. Para que ficar ali? Para que o diabo te tente? Põe fogo, joga fora. É tempo, irmãos, de santificação. É tempo de conscientização. É tempo de nós nos achegar mais a Deus. Ter mais comunhão com Cristo. Comunhão com sua palavra. Pai Celestial, obrigado, Senhor. No final do tempo, no encerramento de tudo, o Senhor trouxe a totalidade da Tua palavra e o Senhor me escolheu. Eu nunca tive direito a isso, Pai. Nunca fiz para merecer. Mas o Senhor cruzou o meu caminho, cruzou o caminho de meus irmãos. Pai, nos ajude, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Viver, Senhor, o estímulo desta revelação. Comentar com o colega. Quem sabe aquele colega é um eleito, está esperando alguém falar para ele. Senhor, eu nem sei como encerrar esse culto. Eu só sei uma coisa, Pai, que isso não fique como mais um culto, mas que isso seja, Senhor, concluído em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a bênção do Senhor sobre cada um. Aqueles que estão levando a vida brincando, envolvidos com coisas que afastam o Teu Espírito Santo, que sejam seus corações compungidos, Senhor. Ajuda cada um aqui, Senhor, ser mais ligado com o Senhor, frequentar mais, viver mais esta palavra. Pai, aqueles que estão sendo tentados, que eles possam enxotar essas tentações, repreender em nome de Jesus, virar as costas para aquela voz cativante, bater o pé e dizer: eu sou um cristão, eu sirvo a Deus. Ajuda-nos, Senhor, nos mantenha limpos e protegidos. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar, que Deus possa selar isso no teu coração. Inclua isso nas tuas orações. Não deixa que venha pensamento negativo dizendo assim: mas eu, tão falho, como que eu vou chegar à altura de dizer a palavra? Lembra, irmão, não é você, irmã, é Ele em você. Perguntaram para o irmão Brana, como que o povo vai conseguir exercer algo tão grande assim? Ele disse: eles viverão uma vida tão íntima com Deus, que chegarão a ser tão próximo de Deus, que eles só abrirão a boca e Deus falará. Somente viva para Deus. Amém? Nós vamos orar pelos pedidos de oração e quero pedir junto com a igreja para nós orarmos pelo pastor Getúlio. Ele está na UTI por conta de um princípio de AVC.
e Ele está ali precisando das nossas orações. Amém? Nós não vamos aceitar que ele fique com sequelas. Nós não aceitaremos nada a não ser a vitória dele. Amém? Você concorda? E a Bíblia diz: aquilo que 2 ou 3 concordar, será concordado no céu. Então vocês verão ele aqui com saúde, testificando do nome de Deus, porque nós cremos na palavra. Também temos alguns pedidos que vieram pela internet. Alcione Sarmento pede oração por sua família. Sônia Caldas pede oração por si e sua família. Natália Keller pede por si e sua família. Dete Cardoso pede oração por sua família, por José, por libertação. Eliezer Pinheiro, filho do pastor Getúlio, pede oração por seu pai Getúlio, que está hospitalizado. Heloísa Lopes pede oração por sua vida. Sofia Chibior pede oração por sua família. Elaine de Paula pede oração por si, por uma causa na justiça. Odom pede oração por sua família. Marlene Ignácio pede oração por si e sua família. Eu creio que esse irmão Odom, penso ser ali do Acre. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus seja com vocês. Odete Gomes pede oração por Débora. Tiago pede oração por Kathleen. Simone Cardoso pede oração pela restauração do seu casamento. Marli Lima pede oração por seus filhos. Odione Sarmento pede oração por sua vida conjugal. Ana Neves pede oração por si e sua família. Maríndia Keller pede oração por si e por seus filhos. Edivone Presa pede oração por si e sua família, em especial por seu genro Alessandro. Jean Carbajal pede oração por sua família. Ângela Pessoa pede oração por seus filhos. Romina Ramires pede oração por sua saúde. Evelyn Terezinha pede oração por seu pai, que realizará uma cirurgia. Então esses são os pedidos. Se você tem também um pedido, levante sua mão e nós vamos orar. Pai celestial, Deus eterno, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas tuas promessas. E nós, como mortais, não podemos fazer nada de nós mesmos, mas podemos fazer o que o Senhor nos mandou. E o Senhor disse para nós orar uns pelos outros, para que sareis. E nós oramos, Pai, por todas essas vidas. Oramos pelo pastor Getúlio e determinamos a restauração completa. Senhor, completa nós declaramos. Oramos por todos esses pedidos de saúde, pedidos por família, pedidos por conversões, pelas mãos que se levantam, clamando a Ti aqui nesta noite, Pai. Responda a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.